Em tempo de Covid-19, sarampo e da gripe H1N1, é importante que a população brasileira esteja com a imunidade fortalecida e a adoção de alguns hábitos saudáveis pode ajudar a turbinar a saúde. Por isso eu recebo aqui no estúdio a Marina Roriz, que é infectologista. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. A gente acabou de ver na reportagem os shoppings adotando medidas, é isso mesmo, todo mundo tem que se cuidar. É isso mesmo, é um momento de cautela, todo mundo tomar as devidas precauções para a gente evitar a disseminação na população. Não precisa de pânico, não precisa de correria, de desespero, é só seguir as recomendações. Uma coisa que está sendo bastante discutida também é a questão da imunidade. As pessoas em casa, como é que elas podem ajudar o próprio organismo nesse momento aí, em gestão de alimentos saudáveis, uma vida mais saudável? Como é que seria essa orientação? O que a gente tem de comprovado que trata da imunidade é isso mesmo, são hábitos saudáveis, é dormir bem, é se alimentar de forma adequada, é praticar exercícios físicos moderados e ter uma vida o menos estressante possível. Está tendo até uma correria por vitamina C, isso é indicado? Não, a vitamina C ela tem os seus benefícios, mas ela não tem nenhum papel comprovado como ativador da imunidade. Ela faz parte também de uma alimentação saudável, ela está presente em várias frutas, verduras e a gente pode adquirir elas através da alimentação também. Você já tem um estudo, uma análise que fala, por exemplo, as pessoas mais velhas estão sendo mais gravemente afetadas. É por causa da imunidade, já que o jovem aí tem uma vida, de repente, mais saudável, pratica mais esporte? Tem alguma coisa a ver? Os idosos, eles têm faz parte do processo de envelhecimento uma perda dessa imunidade, a gente chama de imunossenescência. E por causa dessa imunossenescência, eles estão mais suscetíveis a ter mesmo, principalmente, complicações das doenças. Então, é esse o fator que causa. A reação no jovem é menos agressiva? Porque o sistema imunológico dele está mais ativo e ele está ativo o suficiente, mais do que as crianças muito jovens, e não perdeu tanta imunidade quanto os idosos. Mas isso não é desculpa para que os jovens e as crianças não se cuidem também, né? Não, a gente tem que estar preocupado com os grupos de risco, mas é importante falar que nos outros grupos eles também são afetados, talvez em menor quantidade, talvez com casos menos graves, mas eles também são afetados. E eles que espalham, né, a doença por aí. A gente percebe, por exemplo, as escolas estão realmente bem empenhadas nisso, ensinando as crianças a lavarem as mãos. Por exemplo, lá em casa eu adotei uma regra assim, chegou em casa, todo mundo vai direto para o banho, tira a roupa suja, vamos higienizar primeiro para depois estar em convívio. É interessante adotar isso? A higienização das mãos é a principal medida para evitar não só o coronavírus, mas várias doenças. Então é importante educar as crianças nesse sentido, chegar da rua e higienizar as mãos é um fator muito importante. O banho, dependendo da ocasião, né, se for possível, é uma medida boa também, mas o principal é a higienização das mãos. Vamos deixar claro com relação às máscaras, a gente nem acha mais no mercado aqui para comprar. Precisa disso? É para usar máscara quem está bem? Não, a gente tem que usar os nossos recursos com inteligência. Então, as máscaras são indicadas em algumas circunstâncias para os pacientes sintomáticos e dentro das unidades de saúde. Fora isso, não tem necessidade, é um uso inadequado e ineficiente. Seria um desperdício mesmo e traria malefícios para a população que realmente precisa, né? Se faltar dentro dos hospitais e as pessoas estiverem em casa, a gente sabe que teve um problema nessa distribuição. E já dá para explicar a diferença aí entre a Covid-19 e o H1N1, já que os sintomas são bem parecidos? Os sintomas são muito parecidos, a evolução é muito parecida, a transmissão é muito parecida. Então, assim, do ponto de vista clínico de sintomas, não tem diferença, basicamente. Mas o H1N1 ele já está presente no nosso meio há muito tempo, então várias pessoas já têm uma certa imunidade e a gente tem a vacina. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir vacinar nessa campanha, vai ser melhor, porque a gente vai diminuir os casos de H1N1. Até esses cuidados com a higiene vai refletir na diminuição dos casos de H1N1, né? O H1N1 também é uma doença que é transmitida pelo contato com as mãos, por gotículas, então as formas de prevenção são iguais.
A gente discutiu muito aqui na redação, inclusive até de forma brincando, o tempo de permanência do vírus vivo sobre as coisas. Eu vou comprar algo da China, não vou comprar mais porque vai vir vírus. Qual a verdade disso? Não tem o menor risco, principalmente pelo tempo, né? O vírus ele não sobrevive muito tempo em superfícies em geral, e então assim não é uma preocupação. A questão de encomendas da China não é uma preocupação. A automedicação, tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem que ter muito cuidado, não utilizar nenhum medicamento que você não conhece, nada que você nunca tenha usado antes, e principalmente ouvir e respeitar o que as autoridades de saúde estão falando. Então, todo tempo monitorando, instruindo, né? As autoridades de saúde, tanto nacionais quanto estaduais, elas estão muito empenhadas em combater essa disseminação, e eu acho que a gente tem que dar ouvidos a eles, porque eles realmente estão muito empenhados. Inclusive, o secretário de Estado de Saúde esteve aqui no estúdio conversando com a gente. Ele falou assim que é importante cuidar do H1N1 porque você corre o risco de pegar os dois ao mesmo tempo. Como é que seria isso para o organismo? Poderia ser catastrófico, né? Assim, porque o organismo tendo que combater duas infecções que podem ser graves ao mesmo tempo, muitos organismos não vão ter essa condição. E além disso, a sobrecarga do sistema de saúde, né? Então, quanto menos a gente precisar usar o sistema de saúde para essas outras doenças preveníveis, mais vaga, mais recurso a gente vai ter para cuidar dos pacientes com coronavírus, por exemplo. Como é que é a recomendação para quem passa aí a sentir os primeiros sintomas, e aí é ideal que não corra direto para o pronto-socorro, né? Você mantém em casa, com calma, e vai se cuidando. Mas a pessoa, no convívio familiar, ela deve ficar isolada no quarto? Como é que é essa quarentena, esses primeiros sintomas em casa? Evitar o contato muito próximo, né? Higienizar as mãos o tempo todo, usar a etiqueta da tosse, que é proteger não com a mão, mas usar um lenço descartável, jogar fora depois, ou então usar os cotovelos. E não compartilhar, por exemplo, talher, copos, essas coisas. Para não passar para os outros. Isso. Uma última pergunta com relação aos pets. As pessoas também precisam ter cuidado com eles, né? Para não passar a doença para eles também. Na verdade, existem coronavírus que atingem cães, gatos e outros pets, mas até o momento, todos os trabalhos que foram feitos, não se detectou uma transmissão... O Covid-19 nos animais ainda não? Não a transmissão do homem para o animal e do animal para o homem. Mas todo cuidado, porque o H1N1 ou outras gripes também podem passar, porque né? os animais também estão suscetíveis a outros tipos de coronavírus também. Mas é aquela mesma recomendação, né? Manter o ambiente deles limpinho, tudo, vacinação em dia. Isso, e a recomendação de toda vez que você tiver contato com o seu cão ou com o seu gato, é importante higienizar as mãos depois. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no TBC. De nada, obrigada a você.